Olá pessoal, quero fazer hoje uma indicação muito especial para vocês, esse livro aqui do Paul Washer. Um livro muito bom para você entender um pouco mais do Evangelho. Nós acabamos de fazer uma série aqui no canal, uma série muito especial, com 7 episódios, onde nós respondemos essa pergunta: o que é o Evangelho? E você que fez essa série, que você que gostou de aprender sobre esse assunto, esse livro aqui é uma leitura obrigatória, tá? É maravilhoso. Você vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto junto com o Paul Washer, tá? O Cristo Preeminente. Esse aqui é o Paul Washer, se você não conhece, tem ele aqui, ó, na contracapa aqui, ó, lá. Paul Washer, né, americano. Ele foi missionário no Peru por 10 anos. Hoje há alguns anos, ele já criou a agência missionária HeartCry, que ele continua sustentando muitos missionários no mundo e lá no Peru também. Então tem um trabalho assim incrível. Paul Washer, assim, dentro da minha caminhada é alguém muito importante. Desde quando eu ouvi a pregação dele, a pregação chocante, que foi uma pregação muito forte, muito dura. Eu lembro que até quando eu ouvi ele pregando pela primeira vez, essa pregação chocante, se você botar no YouTube, você vai encontrar ela, ficou muito conhecida. Eu até achei ele uma pessoa muito dura, não gostei, mas conforme eu fui ouvindo a pregação e compreendendo o que ele estava pregando, como ele estava quebrando paradigmas naquela pregação, mostrando que ele não estava expressando a sua opinião, mas o Evangelho, e como o Evangelho de fato era duro, exigia um arrependimento verdadeiro, eu fui me apegando muito, vendo a teologia, o ensino bíblico e profundo que ele trazia. E já escutei muitas pregações, já li alguns livros, e realmente, Paul Washer hoje é alguém que traz grande influência sobre a forma como eu penso a teologia e como eu me aproximo do estudo das Escrituras. E eu quero te indicar esse livro, O Cristo Preeminente. Ele vai mostrar como a figura de Jesus ele é preeminente no Evangelho, como o Evangelho, todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, apontam para a pessoa de Cristo. E compreender o Evangelho e viver o Evangelho é muito mais do que religião, é muito mais do que regras. Nós temos sim mandamentos e normas na Bíblia, temos estas coisas, mas o Evangelho é muito mais do que isso, porque o Evangelho se trata do relacionamento com uma pessoa, com o Cristo. E ele vai nos mostrar como isso é real. Ele diz, olha, o belo e imutável Evangelho de Deus. Ele vai nos mostrar, através dessa obra aqui maravilhosa, como que o Evangelho ele nos apresenta a pessoa de Cristo e a libertação que nós recebemos nele. Aqui no capítulo 3, olha só, o conteúdo essencial do Evangelho. Então, como eu disse, ele faz muito parte dessa série que a gente fez. Então ele vai trazer para a gente a essência do Evangelho. Ele traz já de cara aqui uma ilustração maravilhosa sobre o Evangelho. Olha o que ele diz aqui, quero ler para você. Olha só, imagine o medo e a desesperança de um prisioneiro condenado momentos antes de sua execução. Se coloca no lugar de alguém condenado à execução, à morte. E a angústia de ver ali o instrumento de execução da sua morte por enforcamento. E aquelas pessoas aguardando o momento de ser dada a ordem do cadafalso ser aberto. Mas quando o carrasco aperta o alçapão, o mensageiro sobe correndo as escadas da forca gritando: boas notícias, o rei concedeu o perdão. Embora o mensageiro esteja encharcado de suor e lama da rua, ele se embeleza com sua mensagem e o prisioneiro o abraça sem reservas. Essa é a imagem do Evangelho, eu e você condenados, e o Evangelho é essa boa nova. Nós fomos resgatados, justificados por Deus através de Cristo. E ele vai
trazer os elementos essenciais, ele vai falar sobre a depravação do homem, ele vai falar sobre a pessoa de Cristo e a sua glória, a sua encarnação. Vai dar detalhes para a gente sobre a encarnação. Ele vai falar sobre a perfeita obediência de Jesus e como isso às vezes é negligenciado na explicação do Evangelho, porque uma das coisas muito importantes é sabermos que Jesus foi perfeito, a doutrina da sua perfeição, porque se ele não tivesse sido perfeito aqui na terra sem pecados, a sua morte não teria validade, ele não poderia ter ressuscitado. Então ele vai falar sobre isso, a morte de Cristo, a ressurreição, ele vai nos trazer esses temas essenciais, a volta, a promessa do retorno, a sua segunda vinda. E ele vai depois chegar no capítulo 4, que é onde eu considero assim, o capítulo mais importante desse livro. Não é um livro grande, né? É um livro aqui fininho, de poucas páginas, 100 páginas. Né? E no capítulo 4 ele vai falar isso aqui, ó, o mesmo evangelho através das eras. Isso aqui é muito interessante. Ele vai fazer um passeio com você pelos credos e confissões através dos séculos. Desde lá dos primeiros credos, já que começou no segundo século, no ano 120, até os últimos credos, ele vai trazer para nós termos uma percepção de como o credo, as confissões, a compreensão da igreja, do evangelho, da escritura sagrada, ele permaneceu o mesmo através das eras. Por isso que o título é O Mesmo Evangelho através das Eras. O que é um credo ou uma confissão? Não sei se você já ouviu isso. O credo e uma confissão, ele é como um resumo do conteúdo do evangelho, que foi se aprimorando e crescendo no decorrer dos anos e do passado da igreja. Você imagina que a Bíblia, vamos dizer, como se ela fosse um mapa do mundo, né? Um mapa mundial ali. Agora, o credo é como que fosse esse caminho que ele nos mostra para percorrer de um ponto ao outro. Porque você imagina se eu tiver que ir daqui até, eu moro aqui em Santa Catarina, então imagina que eu tenho que ir daqui até Salvador, muito longe daqui. Se eu entrar no meu carro e ir, eu provavelmente vou errar muitas estradas, vou por muitos caminhos errados, vou ter que fazer um caminho muito longo. Agora, se eu tiver um mapa em minhas mãos, se eu tiver um GPS, eu vou ser guiado mais direto ao ponto, eu vou conseguir caminhar de uma maneira mais objetiva. O credo, ele faz isso, ele é como esse mapa que nos guia pela Bíblia, através das Escrituras, nos trazendo os elementos principais da Bíblia. Ele vai trazer aqui para nós, por exemplo, o credo apostólico, que foi o primeiro credo ali, ó, 120 depois de Cristo. Olha só, isso ele mostra que foi criado para combater os hereges, marcionismo, gnosticismo, docetismo. Primeiro credo, olha que interessante. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Veja, ele já está trazendo para nós elementos que nós cremos um Deus Pai. E esse Deus é todo-poderoso, e esse Deus ele é criador de todas as coisas. E ele diz, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Olha só, percebe aqui todos os elementos da fé cristã que estava iniciando, sendo construída a partir do estudo das Escrituras. Depois ele vai falar aqui, ó, o credo niceno, o segundo credo que veio por volta do século IV e século V, também em resposta a heresias. Veja, uma das coisas que foi muito atacada pelos hereges foi justamente a divindade de Jesus. Ora, será que Jesus era de fato homem ou ele era divino?
Teve o Ário, que ficou depois conhecido como arianismo, que foi o primeiro a levantar dúvidas com relação a isso. Então a igreja precisou fazer os concílios, debater esse assunto, para daí faziam os credos para responder isso. E no credo niceno você vai ver essa evolução com relação ao primeiro credo que nós lemos. Aí você já vai ter, creio em Deus Pai, creio em um só Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, em um só Senhor Jesus Cristo, gerado pelo Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro, Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, sendo da mesma substância do Pai. Ou seja, esse credo aqui, ele já está defendendo a divindade de Jesus, já está mostrando que o consenso entre os líderes das igrejas daquele período era de que Jesus de fato era o próprio Deus, o Deus encarnado. Então, e assim vai evoluindo os credos, a confissão, depois falando do Espírito Santo. E depois dos credos nós vamos ter aqui, ele vai trazer para nós a confissão belga. Aí já não é mais credo, percebeu? Já passou a ser confissão. Por quê? Confissão já é quando é algo maior, já vai ter artigo 1, artigo 2, artigo... Você já deve ter falado confissão de Westminster, confissão batista de Londres. Então essas já são maiores, com muitos artigos, já são mais elaborados. Os credos eram menores, as confissões passaram a ser mais elaboradas. Então ele vai falar um pouco aí do sínodos, onde se definiram essas confissões. Então é uma caminhada muito interessante para você ir vendo como esses elementos basilares do Evangelho foram sendo estabelecidos e como eles permaneceram os mesmos através das eras. Quando chega na Reforma Protestante, que ele vai mostrar aqui, não é que a Reforma Protestante inventou algo do nada. A partir então da Reforma, a gente começou a criar as coisas da cabeça. Não, o que aconteceu foi que a Reforma Protestante foi lá resgatar aquilo que já tinha sido elaborado nos primeiros credos. A questão de quem Cristo é, de Deus e de todas as doutrinas que a igreja primitiva já havia estabelecido. Então é muito interessante, um livro rápido de ler, e assim, uma leitura importantíssima para você que está começando, para você que já está aí também no meio da caminhada e precisa consolidar conceitos na sua mente. Realmente vale a pena estar aí, o Cristo Preeminente, indicação do livro e do autor, né? Paul Washer. O que você colocar, eu sempre digo, aí na internet, no YouTube, bota lá Paul Washer, começa aí pela pregação chocante e tantas outras pregações do Paul Washer na internet. Ele é alguém que prega o evangelho de uma maneira apaixonada, ele realmente é uma inspiração. Ele realmente, o Paul Washer, nos leva a uma paixão por Cristo e pelo evangelho verdadeiro. Paul Washer é muito ligado ao movimento puritano e a todos os escritores puritanos. Você vai encontrar, inclusive, uma entrevista do Paul Washer com Joel Bick, que fala aqui, ó, tem um trechinho do Joel Bick falando. Joel Bick, você que não conhece ele, é um dos maiores autoridades que temos hoje vivo sobre os puritanos. Então, vale a pena você ter esse livro aí na sua biblioteca. Beleza? Um abraço para vocês, pessoal. Até a próxima indicação aí de livro. Até mais.